Essa é a segunda pregação sobre o tema que nós estamos tratando esse mês. Nós estamos falando sobre ansiedade e depressão, né? Talvez seja o tema mais importante a ser tratado, assim, com relação à mentalidade nesses últimos tempos. Muita gente sofre de ansiedade e depressão. Muita gente sofre. E quando eu e o Rodrigo, a gente estava combinando qual série de pregações a gente ia fazer, e a gente bateu o que seria ansiedade e depressão, a gente dividiu os meses certinho, o Rodrigo falou, não, você vai passar o estudo da semana que vem, no caso seria hoje, e o na próxima. Eu fiquei ansioso. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou falar sobre ansiedade? Eu estou morrendo de ansiedade aqui. Estou com sudorese. Meu cabelo está caindo. Fiquei ansioso. E aí eu fui buscar alguma coisinha para a gente aprender um pouco mais sobre ansiedade para eu aplicar em mim mesmo. E eu encontrei essa palavra aqui. Hoje a gente vai focar o assunto em ansiedade simplesmente. A semana que vem a gente vai falar sobre depressão. Então a gente vai dividir. Ansiedade hoje, depressão a semana que vem. A Revista Brasileira de Psiquiatria define a ansiedade da seguinte maneira. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou de algo estranho. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é um medo de algo que pode acontecer lá na frente. Quem aqui já sofreu de ansiedade? Já se preocupou de forma intensa por alguma coisa que poderia acontecer? Quem já sofreu disso? Quase todo mundo já sofreu disso, inclusive eu. Eu dei uma pesquisada aí nos dados sobre ansiedade dos últimos tempos. Presta atenção, gente. O mundo hoje a ONU entende que existe no mundo hoje 193 países. 193 países. Adivinha qual é o país líder na ansiedade? Chuta aí. Brasil. Nós somos o país líder em ansiedade. Aqui estão os maiores casos de ansiedade do mundo, no Brasil. Nos últimos 5 anos, o número de pessoas com ansiedade só cresceu em toda a Terra, só cresceu. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 13 pessoas sofrem algum tipo de ansiedade. Isso é muita gente. Só no estado de São Paulo, em 2015, 29,6% das pessoas que moram lá tinham ansiedade. De 1.000 pessoas, 296 tinham ansiedade. Sofriam algum tipo de ansiedade em grau maior ou em grau menor. Nas mulheres, em 2015, os casos de ansiedade eram 2 vezes maiores do que nos homens. Provavelmente as mulheres, de fato, se preocupam mais com aquilo que pode acontecer no futuro, né? Os transtornos de ansiedade generalizada, que é uma excessiva e persistente preocupação sobre diferentes questões, a pessoa pensa tanto em tudo que ela trava. Esses transtornos afetam, nos Estados Unidos, 6.800.000 pessoas num ano. No Brasil, são 2 milhões de pessoas que apresentam esse transtorno de ansiedade generalizada, né? Somente 43,2% recebem algum tipo de tratamento. Ansiedade é uma doença também. Gente, menos da metade da galera que sofre de ansiedade busca ajuda. Olha, isso é muito grave. Isso é muito grave. A fobia social, que é uma ansiedade intensa ou medo de ser julgado, avaliado negativamente ou rejeitado em um contexto social, afeta 15 milhões de americanos por ano. 36% dessas pessoas que sofrem fobia social relatam os sintomas até 10 anos depois que elas já têm até 10 anos depois que elas já sofrem os sintomas. Ou seja, eu começo aqui, tenho 25 anos, eu começo a ter uma fobia social, um transtorno de ansiedade. E eu começo a lutar contra isso. Só 10 anos depois que eu vou buscar ajuda. Olha que grave isso, muito grave. 36% das pessoas sofrem isso. Minha intenção hoje não é falar sobre os sintomas da ansiedade, nem sobre o tratamento médico para a ansiedade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, visita lá,
Avivamento Church. Tem a nossa pregação da semana passada lá. O Rodrigo falou sobre os sintomas da depressão, da ansiedade, falou sobre o tratamento e tudo mais. A primeira parte está lá na página da igreja. Bom, o que é ansiedade em linhas gerais? Ansiedade é excesso de futuro, excesso de algo, excesso de preocupação com algo que pode nunca acontecer. Rodrigo falou essa frase a semana passada. Sofrer por um problema que pode nunca acontecer na sua vida. E você paralisa pensando naquilo. Meu Deus, e se eu tomar bomba nas matérias da faculdade? Nossa, mas e se eu sair aqui e for assaltado? Pensa bem para você ver, às vezes que você ficou ansioso ou que você apresentou transtornos de ansiedade, 100% das vezes é sobre algo no futuro. Você nunca fica ansioso por algo que passou, mas é sempre por algo que pode acontecer, né? Nosso foco, então, não é expor a ansiedade em si. Mas será que a Bíblia diz algo sobre ansiedade? Será que Jesus tratou de ansiedade? Falou sobre ansiedade? Será que a Bíblia dá dicas sobre ansiedade? Será que a ansiedade é um mal contemporâneo dos nossos tempos? Só atual? Ou será que lá na época de Cristo as pessoas também eram ansiosas? Tinham transtornos de ansiedade? Será? Não precisa abrir. Hebreus capítulo 4 diz assim, ó, presta bem atenção, que essa palavra entre no seu coração, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, e a ansiedade é uma fraqueza nossa. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em ansiedade também, só que ele não caiu. Por isso ele te entende quando você sente isso. Jesus te entende. Abre comigo em Lucas capítulo 12 aí. Será que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Lucas capítulo 12. Deixa aí na agulha, no versículo 22. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22, deixa aberto, a gente vai ler daqui a pouco. Há uma boa notícia para nós. Jesus tratou de ansiedade. Jesus falou sobre ansiedade. Esse não é um mal atual. Isso não é uma coisa, um sentimento ou uma doença só da nossa época. Ela só recebe esse nome na nossa época. Ansiedade. Certo? Vamos ler aí, ó, Lucas 12, 22 a 32. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Até aí. Gente, esse trecho, aí no versículo 22 para frente, tudo que a gente leu, ele faz parte de um contexto maior. E o contexto maior que ele faz parte é sobre a avareza.
Uma vez um homem chegou para Jesus, depois você pode ler aí no versículo 13 em diante. Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E aí Jesus fala para ele assim: quem me colocou como partidor entre vós? Juiz entre vós? E ele conta uma parábola. Jesus conta a parábola do homem que era rico e tolo. Provavelmente tem na sua Bíblia aí, no começo da perícope está escrito assim, ó, parábola do homem rico e tolo. Um campo de um homem produziu com abundância, né? Produziu muitas coisas. Imagina uma plantação grande assim, sei do que for. E produziu muito esse campo. E aí o homem começou a perguntar para si mesmo: o que eu vou fazer? Eu vou destruir os meus celeiros, vou construir mais um monte de celeiros, vou pegar tudo, vou guardar, vou comer, vou beber, vou me saciar, vou me regalar, está escrito, né? Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. É praticamente o que todo mundo aqui fala. O que ele falou é praticamente o que a gente fala. Vou estudar para ter muito dinheiro no futuro, e quando eu tiver muito dinheiro eu descanso. Nosso foco nossa mente está focada naquilo que é de aqui. Essa é uma das causas da nossa ansiedade. Foque a sua mente aqui e colhe a ansiedade. E se não der certo? Essa é a pergunta que a gente faz, e por isso a gente vai sofrendo, né? Mas Deus lhe disse: louco, tolo, homem estúpido, essa noite pedirão a sua alma para ti. Essa noite te pedirão a sua alma. O que tens preparado, os seus celeiros, tudo aquilo que você tem guardado, vai ser para quem ou para quê? O que isso vai te trazer de proveito? Aí Jesus, então, logo depois ele fala a seguir, dirigir-se aos seus discípulos assim por diante, né? 16 vezes o homem pensa em si mesmo. Se você ler a parábola, você vai ver que ele fala tudo na primeira pessoa. Farei, destruirei, reconstruí-los-ei, descansarei, comerei, beberei, destruirei. E aí no final, sempre é eu. E aí Deus vira para ele no final e fala assim: louco, esta noite então, se você pensa só em ti, te pedirão a sua alma. O que você pode fazer por si mesmo? O que a sua ansiedade pode fazer por você? Nada. No contexto, Jesus trata então de avareza, né? Excesso de pensamento em si mesmo. Só que o sentido, logo no versículo 22 para frente, que a gente leu, ele é extrapolado para a ansiedade em geral. Ansiedade em geral, né? Gente, ansiedade é um assunto tão importante para Jesus que esse trecho aqui, ele pertence ao Sermão da Montanha. Esse trecho é paralelo ao trecho de Mateus capítulo 6, trecho inserido no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, nós já estudamos um pedacinho dele pequenininho, ele é o sermão mais importante de todos os tempos, e Jesus tratou de ansiedade nele. Olha que lindo. Jesus tratou de ansiedade no Sermão do Monte. Vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós sobre ansiedade aí, ó. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Agora o foco não é mais a multidão toda. O foco é para os seus discípulos. Existem promessas de cura de ansiedade e técnicas para vencer a ansiedade para aqueles que creem em Cristo. Essa palavra não é para o mundão, não é para o mundo todo. A parábola é para o mundo todo. Porque um dia Deus vai pedir a alma de cada um. Mas essa passagem não é para o mundo todo, é para aqueles que são discípulos. Jesus, ele para de falar com todo mundo e vira para os seus discípulos, ó. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, aqueles que criam nele, aqueles que seguiam ele, e disse, aí ele está escrito que disse, né? Há uma esperança para os discípulos de Cristo, e Jesus vem chamar a nossa atenção hoje, vem chamar a sua atenção hoje. Por que a ansiedade, ela é, para o mundo secular, para os ímpios, ela é aceitável? Porque o ímpio não tem esperança, meu irmão. Você tem esperança. Você tem alguém que olha para você. Você tem alguém que levou sobre si as suas dores
enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, você foi sarado. Está lá escrito em Isaías 53 isso. Ele levou sobre si as suas dores, as suas ansiedades. Ele levou sobre si. O mundo, ninguém levou sobre si as coisas que o mundo tem. Os pecados do mundo, a ansiedade do mundo. Por isso eles têm que se preocupar, porque eles não têm para quem olhar, mas você tem para quem olhar. Você tem para quem olhar. E essa é a primeira parte sobre a ansiedade. Você tem esperança, quando o mundo não tem esperança. É normal, é comum que o mundo se desespere. Aí Jesus diz, a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. A palavra não aí é um mandamento, refere-se a um não qualificado, uma negação absoluta. De maneira nenhuma andem ansiosos. Não andem ansiosos por nada, pela vossa vida quando ao que é vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir. Não andem ansiosos. Nós temos um mandamento de que nós não devemos andar ansiosos. O que é andar ansioso, gente? Andar demasiadamente preocupado, tentando tomar as rédeas da própria vida. Andar ansioso é andar vivo demais. Quem teve no PGC essa semana? A galera foi no PGC, nós estudamos qual é a nossa única esperança na vida e na morte. Estava lá escrito assim, ó, que nós não pertencemos a nós mesmos, nós estamos mortos em Cristo. Estamos mortos em Cristo. Uma pessoa que é excessivamente ansiosa é uma pessoa que quer estar viva, que não quer entregar a sua vida para Cristo, que não quer que Cristo dirija, mas que quer que Ele próprio dirija a vida. Por isso é um mandamento, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Andar implica em uma atitude constante de ansiedade, né? Só que Jesus divide a ansiedade aí nesse primeiro versículo em duas partes. Ó, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Pela vossa vida, não se preocupem com a sua alma, não se preocupem com a sua segurança, não se preocupem com a sua salvação ou com as suas necessidades básicas. Não se preocupem com essas 4 coisinhas: alma, salvação, necessidades básicas e segurança. Mas também não se preocupem pelo vosso corpo, que inclui as necessidades passageiras e a vida terrena. Deus suprirá. Deus suprirá. Versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Gente, por que Jesus fala esse versículo? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, não se preocupem com o que é a vez de comer e com o que é a vez de vestir. A sua vida é mais do que comer, ó, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Se Deus te deu a vida e o corpo que é maior, Ele vai te dar o menor, que é o alimento e a veste. E essa é a primeira coisa que Jesus vem falando para nós. Ele deu o maior, Ele deu o corpo, Ele deu a sua vida e o seu corpo. Ele deu o corpo dele, inclusive, para você. Ele deu o corpo dele para você. Quem proporcionou o maior, que é a vida e o corpo, não proporcionará também o menor, que são as vestes e a comida? Tá certo. Chegamos até aqui. Só que aí você está perguntando na sua cabeça, e como eu estava me perguntando quando eu estava preparando a palavra. Tá, Jesus, é fácil o senhor falar assim, não andeis ansiosos. Mas como que eu não vou andar ansioso? Como que eu não vou andar ansioso? Como não me preocupar com o futuro? E Jesus tem 5 conselhos para nós de como vencer a ansiedade. 5 conselhos. Tudo nesse trechinho que a gente leu aí. Como não andar ansiosos? Primeiro conselho, quem estiver anotando, primeiro conselho, lembre-se do seu valor para Deus como filho. Quando a ansiedade estiver te apertando, sabe? Quando a ansiedade estiver querendo dominar a sua vida, para.
Respira bem fundo e lembra quem é você para Deus. Versículo 24. Observai os corvos, ou corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. E para você, meu irmão, ó, quanto mais vocês valem do que aves. O valor seus para Deus é muito maior do que as aves. Cristo não morreu por aves. Cristo morreu por você. Então, primeiro conselho, lembre-se do seu valor. O seu valor é o valor de um filho de Deus. Você não é mais criatura de Deus, você é filho de Deus. Você vale muito mais do que o resto da criação para Deus. Por isso Deus cuida. Se você abrir lá, não precisa abrir, mas se abrir lá no Levítico, no livro de Levítico, capítulo 11, você vai ver que Deus vai dar uma lista de animais puros e impuros. O corvo era um animal impuro. Um judeu não podia colocar a mão num corvo, não podia comer a carne de um corvo. Não podia. E Jesus usa exatamente o exemplo do corvo. Ele pega uma ave que é impura para os judeus, uma ave que se você comesse da carne dela, tocasse nela, era pecado. Jesus pega essa ave e fala assim, ó, olhem para os corvos, coisa mais impura que tem aqui. Não semeiam, não ceifam, mas Deus cuida dela. Se Deus cuida de algo que é impuro para Ele, no Antigo Testamento, que é impuro, que Ele definiu como sendo impuro, Ele não vai cuidar de você, que é filho. Não andeis ansiosos, lembre-se de quem você é. Lembre-se de que naquela cruz, quando Cristo gritou naquela cruz, retorcido naquela cruz, cheio de sangue, gritou, está consumado, Ele estava pensando em você. Estava pensando em você, para você se preocupar e querer tomar as rédeas da sua vida. Deus cuida. Os corvos não semeiam, eles não plantam para amanhã, eles não colhem aquilo que eles plantaram lá atrás. Eles não têm despensa, eles não guardam para o dia seguinte. Isso me remete a uma passagem no Antigo Testamento, lá em Êxodo, quando Deus deu do céu o maná. Vocês lembram do maná? Qual que era a ordem do maná? Eu vou derramar maná todo dia para vocês, não guardem. Vai ter para amanhã, porque eu cuido de vocês. No sétimo dia, no sexto dia, na sexta-feira, eu vou mandar a porção dobrada, então guardem para o sábado. Se você ler lá no livro de Êxodo, você vai ver que o que a galera fez? Ah, vou guardar, vai que falta para nós amanhã. É o pensamento nosso hoje. E se amanhã tudo der errado? Entrega, meu irmão. Você cantou junto com o louvor, eu também cantei. Eu entrego tudo a ti. A melodia é linda. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Olha que interessante. Jesus acabou de contar uma parábola, né? Observai os corvos, eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa. E qual é a outra palavra que ele usa? Nem celeiros. Eles não têm celeiros, igual o homem da parábola que eu acabei de contar, que demoliu os celeiros e construiu 2 vezes maiores. Eles não têm isso. Quantas vezes você viu um passarinho morrer de fome? De causas naturais aí. Nunca. Nunca. Os pássaros, e essa é uma vírgula aqui que a gente coloca, né? Gente, o pássaro não espera a comida cair do céu, não. Ele vai em busca da comida. E enquanto ele vai, Deus provê para ele. Tem muito crente que fica parado em casa e fala, Deus vai me abençoar. Vai vir um homem bater na minha porta que me oferecer emprego. Não é assim que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, faça como os pássaros. Os pássaros vão, trabalham, eles procuram alimento e Deus provê para eles. Deus cuida deles, contanto que você também corra atrás. Não se paralise pela ansiedade. Não se paralise. Jesus aqui está levando os discípulos, é só os discípulos, a uma consciência de que eles são filhos de Deus. Os discípulos são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Essa exclamação que Jesus fala aqui, ó, no versículo 24, é linda, gente.
Quando você estiver aí paralisado pela ansiedade, fale para si mesmo o que Jesus disse. Quanto mais valeis do que as aves, quanto mais vocês valem do que as aves. Romanos 5,10 diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando você era inimigo de Cristo, Deus proveu para você, agora que você é filho de Deus, Deus não vai prover mais. Vocês conseguem perceber por que é pecado andar ansioso? Porque é falta de fé, falta de confiança no Pai. O Pai que proveu para você, o Pai que proveu o Filho dele para você. Pare, tome as rédeas da sua própria mente, lembre-se do seu valor para Deus. Esse é o primeiro conselho. Você vale muito mais do que as aves. E se Deus cuida das aves, Deus vai cuidar de você também. Segundo conselho, versículos 25 e 26. Está escrito: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quando as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Jesus está perguntando, qual é a utilidade da ansiedade que você sente? Para que serve você ficar se preocupando tanto com amanhã? Como o Rodrigo disse aqui na semana passada, a ansiedade é inútil, meu irmão. A ansiedade é inútil. Lembre-se do seu valor para Deus. Lembre-se que a ansiedade é inútil. Não adianta se preocupar. Não adianta se preocupar. Não adianta se preocupar. Cristo passa a fazer uma pergunta reflexiva aos discípulos. Quem pode realizar qualquer coisa que seja com a preocupação? Ninguém. A preocupação só vai te parar, só vai te travar, só vai te deixar parado. Não vai te fazer nada. Não vai te trazer nenhum bem. A ansiedade não te traz nenhum bem. Ela só te trava, só te paralisa. Só isso. E é interessante porque às vezes a gente está lendo esse texto, esse trecho grande da Bíblia, a gente conhece, a gente está lendo, a gente pula o que está escrito no versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quantas coisas mínimas. Aqui Jesus está se referindo aqui no versículo 26. Olha o versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Côvado era uma medida de comprimento na época bíblica. Mas a palavra aí que está traduzida por côvado, ela é traduzida na NVI por hora. Uma medida de tempo, né? Então, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida? E aí ele fala no versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quantas coisas mínimas. Gente, ele está falando assim, quem de vocês, por mais ansioso que você esteja, pode aumentar a sua vida em uma hora? Aí ele fala, ninguém pode. E aí ele fala o versículo 26. Se vocês não podem fazer as coisas mínimas, para ele aumentar a sua vida é mínimo. Dar vida é mínimo. Para ele dar vida é mínimo. De novo eu repito. Quanto mais vocês podem fazer com as outras. Gente, olha o Deus que você serve. Dar vida é mínimo para Ele. Porque você está preocupado com todo o resto passageiro daqui dessa terra. Porque você está preso na sua própria ansiedade. Para Ele aumentar a sua vida é muito fácil. É muito fácil. Quem pode responder essa pergunta? Quem pode realizar qualquer coisa que seja com a preocupação? Quem pode realizar... quem pode responder por que andais ansiosos pelas outras? Ninguém pode responder isso. Sua ansiedade apenas te paralisa e não te dá nada em troca. O que você se preocupa é menos que mínimo para Deus. Gente, Deus é soberano, Deus está cuidando de você. Deus te resgatou quando você nem esperava ser resgatado. Deus te chamou quando você nem sabia, nem ouvia falar de Cristo, nem sabia quem era Jesus. Deus te chamou nessa hora. E você veio,
e agora que você veio para a família de Deus, você se preocupa. Terceiro conselho, versículos 27 e 28. Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Mais um exercíciozinho de meditação aqui, ó. Jesus ensina a combater a ansiedade através da observação e da lembrança. Gente, presta atenção aqui. Gente, lembre-se. Quando a ansiedade vier para você, mais uma vez eu falo, quando a ansiedade vier, respira e se lembra do que já foi feito por você. Lembra, traz à memória, trarei à memória aquilo que me dá esperança. Traz à memória. Não, peraí. Eu não tenho motivo para me preocupar tanto assim, se Deus já fez isso para mim lá atrás, se Deus fez isso lá atrás, isso, e se eu sou filho dele. Eu não tenho tanto motivo assim para me preocupar. Cristo agora faz os discípulos pararem o que eles estão fazendo e olharem para os lírios. Florzinha, uma florzinha de campo que tinha na época de Jesus ali, né? Até mesmo esses lírios que não conseguem nem sair do lugar, que não eram cultivados por ninguém, que nem ao menos se movem e que têm a vida curta. Um lírio vive, se ele for cuidado certinho aqui, ele vive de 8 a 10 dias, tá? De 8 a 10 dias, se ele for cuidado em casa. Aqui Jesus está falando de um lírio que não era cuidado, ele era do campo. Se até mesmo os lírios são cuidados, nem são animais, nem tem vida animal como a nossa. Se até isso Jesus cuida, ele não vai cuidar de vocês. Vocês conseguem perceber quão indignado Cristo está quando ele fala assim, homens de pequena fé? Vocês conseguem sentir a indignação de Jesus de falar que nós somos homens de pequena fé porque nós não confiamos nele? A gente aponta muito o dedo para a galera de Israel lá no Antigo Testamento. Nossa, mas o povo via nuvem de dia, via fogo de noite, e via o maná caindo do céu, e via o mar vermelho abrindo, muro de água de um lado, muro de água do outro, fogo caindo do céu no Egito, via e blasfemava contra Deus. Meu Deus do céu, esse povo era louco. Você conhece o Filho de Deus. Tudo isso era sombra de Cristo. Tudo isso era sombra de Cristo. Nós conhecemos Cristo. O nosso pecado é maior por duvidarmos dele. O nosso pecado por duvidarmos de Jesus é maior do que dessa galera que duvidou da nuvem e do fogo no Antigo Testamento. Lá na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, diz assim, ó, ele é a revelação máxima. Nos últimos tempos, Deus nos falou pelo Filho. É revelação máxima. Não tem nada maior do que Jesus para você. Ainda que os pássaros, voltando para o texto, ainda que os pássaros saiam em busca de alimento, os lírios nem mesmo se movem. Nem mesmo se movem. Mas o Senhor cuida deles. Cuida dos lírios que vivem 10 dias no máximo. Deus está cuidando. Um parêntese aqui. Jesus revela a sua divindade nesse trecho. Como que Jesus sabia? Jesus tinha só 30 anos de idade. Salomão viveu muito tempo antes de Cristo. E ele diz ali, ó, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Como que ele sabia como Salomão se vestia, né? Só se ele tivesse conhecido Salomão, que foi de fato o que aconteceu. E aí, ó, quando ele usa a figura de Salomão, há uma ponte com todo o contexto que a gente está estudando aqui. Quem foi Salomão? Salomão foi o homem mais rico da terra. Mais rico da terra. Ele pediu sabedoria, Deus deu tudo mais para ele, inclusive sabedoria, né? Mesmo Salomão, com todo o dinheiro que tinha, não se igualava com aqueles que confiam exclusivamente no Senhor. Mesmo Salomão, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não se igualava a um lírio do campo. Que é totalmente dependente de Deus. E nós queremos ser como Salomão. Queremos depositar nossa confiança no dinheiro, naquilo que a gente pode fazer, e não no lírio, e não como um lírio, né, que deposita exclusivamente em Deus a sua confiança.
A ansiedade, gente, é um problema de falta de confiança exclusiva em Deus e não de falta de provisão. Por isso Jesus fala homens de pequena fé. A fé é pequena, por isso a gente anda em ansiedade, Vocês conseguem ver como Jesus está trazendo uma palavra de amor e de exortação ao mesmo tempo? Ele está nos trazendo uma consciência de que somos amados, mas nos exortando por termos pouca fé. Pouca fé. Se Deus trata assim de lírios extremamente passageiros, quanto mais de filhos remidos que morarão com Ele na eternidade. Você vai morar com Deus na eternidade. Deus é mais interessado em você do que você mesmo. Mais interessado em você do que você mesmo. Por que Jesus ele trata de corvos e de lírios? Os dois elementos que Jesus traz, corvos e lírios, eles faziam parte do contexto dos discípulos. O que ele está dizendo é o seguinte: abra os olhos para nós hoje, abra os olhos ao seu redor e veja como Deus tem cuidado de tudo à sua volta, tudo Ele cuida, tudo Ele cuida. Abra os olhos, meu irmão. A ansiedade te faz fechar os olhos para si mesmo. A ansiedade te faz achar que você está no controle da sua vida. Quando você um dia disse para Deus, Deus, Cristo, eu creio em Ti e entrego a minha vida nas Suas mãos, você entregou a sua vida nas mãos dEle. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Deus cuidou até agora, porque Ele não cuidaria daqui para frente. Deus cuidou de você, da sua casa até agora. Por que daqui para frente Ele não cuidaria? O terceiro conselho de Cristo é: lembre-se de que você foi cuidado até agora. Até agora Jesus cuidou de você. Até agora houve cuidado na sua vida. Até agora. Por que amanhã não vai haver? Quarto conselho, versículos de 29 a 30. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Jesus dá uma definição sucinta aí, sobre o que é ansiedade, né? Buscar as respostas em si mesmo. Buscar as respostas em si mesmo. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não entregueis as inquietações. Ele está falando de uma pessoa que fica perguntando, mas o que vai ser amanhã? Mas o que vai ser? O que nós vamos comer amanhã? O que a gente vai beber amanhã? Onde que eu vou morar amanhã? Nossa, mas e se cortarem a luz da minha casa? Nossa, mas e se cortarem a água da minha casa? E se meu filho mexer com droga? Nossa, mas isso? Nossa, mas aquilo? E se eu tomar bomba na faculdade? E se amanhã não tiver? E se? E se? E se? E se? Sempre assim. Não andeis a indagar, perguntar, ficar ruminando isso, maquinando isso, o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A ansiedade é uma luta que você perde quando você se entrega. Quando a ansiedade vier na sua mente, como uma dúvida, não se entregue a ela, não ouça a ansiedade. Olha Jesus falando, não vos entregueis, não vos entregueis. Quando a ansiedade vier sobre você, você fala, aqui não, eu sou filho de Deus e quem cuida de mim é Deus. Não vou perguntar o que vai ser amanhã. Não vou perguntar o que vai ser amanhã. Não se entregue a qualquer um que tenta invadir a sua mente, meu irmão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. O motivo pelo qual o cristão não deve se entregar às inquietações é porque você não pertence mais a si mesmo. Você não pertence mais a si mesmo, meu querido. Por isso não se entregue a algo que não é seu. Não entregue algo que não é seu para qualquer um que tentar invadir a sua mente. 1 Coríntios capítulo 6 diz, vocês foram comprados por bom preço.
Sabia que você tinha uma etiqueta, um preço, e esse preço foi pago na cruz? Se esse preço foi pago, o seu dono faz o que ele quiser com você. Vocês foram comprados por bom preço. Foram comprados. No versículo 30, Jesus diz assim, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. No contexto em que Jesus está dizendo aqui, ainda o Espírito Santo não tinha descido sobre a terra, sobre os gentios e tal, gentios se referem a todos aqueles que não conhecem o Senhor nesse versículo, tá? O que Jesus está dizendo? Quando você se entrega às inquietações, não há nenhuma diferença entre você e o incrédulo. É os gentios de todo mundo que procuram essas coisas. São os gentios que procuram, que perguntam, que se entregam a inquietações. Por isso que eu falei no início da palavra que é compreensível o mundo andar em desespero. Eles não têm a quem recorrer, você tem a quem recorrer. Andar em ansiedade, ter ansiedade como a sua dona, é agir como um incrédulo, meu querido. Aqueles que não conhecem a Deus focam sua energia toda em viver mais um dia. Por isso que ele fala, procuram estas coisas. São os gentios, são os incrédulos, aqueles que não foram justificados por Jesus, que andam dia após dia perguntando, o que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Nesse texto, lá em Mateus, Jesus fala isso. O quarto conselho, então, é o final do versículo 30, olha aí, vosso Pai sabe, o seu Pai sabe que você necessita de todas essas coisas que você está falando. No contexto aqui, ele está falando de alimento e vestes, né? O seu Pai sabe que você necessita disso. Quando a ansiedade vier, traga à memória, Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você passa, meu irmão. Quinto conselho, versículo 31. E esse aqui talvez seja o melhor dos 5. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus pode mentir? Jesus mentiu? Sim ou não? Não, não mentiu. Jesus dá uma aplicação prática de como vencer a ansiedade para nós. Como vencer a ansiedade? Um quinto conselho de Jesus é, busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Busque o reino com a mesma intensidade que você busca tudo mais na sua vida. Olha o que está escrito, buscai antes de tudo, antes de todo o resto da sua vida, busque o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus, gente? Buscar o reino de Deus, a gente acha que é pregar, para sair na rua pregando, gritando nas praças. Não é isso que Jesus está falando. Não é só isso, né? Buscar o reino de Deus é buscar santificação própria. Busque o reino de Deus dentro de você, para a sua vida. Busque a santificação própria. Encha-se daquilo que Deus pensa sobre você, sobre o próximo e sobre o mundo, que seriam as disciplinas espirituais, né? Oração, leitura bíblica, jejum e assim por diante. Expanda o reino de Deus, passe a mensagem de que Cristo morreu pelo homem para o próximo. Em suma, buscar o reino é obedecer ao rei. Obedecer ao rei é colocar em prática todos os 5 conselhos que a gente viu aqui. Busque, antes de tudo, o reino de Deus. Antes de qualquer coisa na sua vida, busque o reino. E a ansiedade vai saindo fora. Esse trecho, esse versículo 31 aqui, ele tem muita ponte com o versículo que o Rodrigo leu semana passada. Né? Orar, suplicar com ações de graças, e aí está escrito lá assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Depois que você pratica as disciplinas espirituais, busca o reino de Deus, a paz vem automaticamente. Automaticamente a paz vem. Busque antes de tudo o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, leitura bíblica diária.
oração diária, jejum para aqueles que podem jejuar, no sentido de tirar a comida e tal, contemplação, silêncio reflexivo, fica sozinho com Deus, exponha para Deus as suas angústias. Deus, estou ansioso por causa disso, disso, disso. A ansiedade, ela vai fazer você se paralisar, ficar preso, parado, vai tirar a sua vontade de orar, vai tirar a sua vontade de falar com alguém sobre ela. Busque o reino de Deus, fale com Deus sobre a sua ansiedade, com o próximo se for necessário. Busque o reino de Deus antes de tudo, e essas coisas serão acrescentadas. Qual é o problema maior em andar ansioso? A ansiedade se expressa como falta de confiança em Deus e em sua providência. É querer tomar as rédeas da própria vida. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, gente. É claro, isso aí a gente não isenta. Nem todo mundo que anda em ansiedade está andando em pecado. Às vezes a pessoa é doente, às vezes a pessoa tem algum tipo de doença, falta de determinado hormônio na mente, como o Rodrigo falou semana passada na pregação. Isso é válido também, e é válido você buscar um médico para isso. Mas, gente, muita gente que anda ansioso não é por alguma doença química no cérebro ou por alguma coisa física. É por falta de confiança em Deus, principalmente cristãos. Falta de confiança em Deus. Muitas vezes nós andamos paralisados pela ansiedade porque nós não entregamos de fato a Deus, não confiamos de fato que Deus cuida de tudo. Lembre-se do seu valor para Deus como filho, recapitulando. Quando a ansiedade bater na sua porta, respira fundo e lembra a si mesmo, você é filho de Deus. Lembre-se do seu valor para Deus como filho. Lembre-se que a ansiedade é inútil, ela não vai te dar nada de bom, nada de proveito. Lembre-se de que você foi cuidado até agora. Lembre-se que Deus sabe e vê o que você passa dia a dia. Deus te conhece, meu irmão. E por fim, busque o reino de Deus. Gente, combater a ansiedade é um exercício mental de lembrança. É um exercício mental. É você lutando consigo mesmo, com a sua falta de confiança. Não se entregue. Não se entregue. Coloque os conselhos de Cristo em prática. Uma coisa muito legal, que é uma aplicação muito prática assim, que eu faço para mim. Gente, a ansiedade pega todo mundo, inclusive eu. Uma coisa prática que eu faço assim, muita gente coloca nas paredes de casa os versículos bíblicos, né? Escreve lá um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Coloca os versículos. Eu prefiro colocar as perguntas bíblicas. Lá no meu computador, que é o lugar onde eu passo a maioria do meu tempo, no meu quarto, na frente do meu computador, na parede, eu tenho um post-it. Sabe o que é um post-it? Aquele papelzinho que você tem um colinho que você prega na parede. Lá está escrito assim, ó. Por que estás abatida, ó minha alma? É uma pergunta. Então, quando eu estou no computador, que eu começo a ficar ansioso, eu olho aquela pergunta. E aí eu penso comigo mesmo e tento responder ela. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Só isso. Quando eu tento responder a pergunta, imediatamente eu já coloco em prática aquilo que eu aprendi. Não tem tanto motivo assim para eu andar abatido. É um conselho prático a se fazer, colocar perguntas bíblicas em um lugar em que você consiga olhar e responder elas. Não tem tanto motivo assim para eu estar abatido e nem para você estar preocupado. E aqui eu quero dizer, gente, esses conselhos são para aqueles que creem em Cristo. Só que aqui, no meio de nós, pode ter gente que ainda não crê em Cristo e há espaço para você na família. Ainda há tempo de você crer. Ainda há tempo de você entregar e dizer que entrega para Deus mesmo a sua vida. Jesus morreu por você, meu irmão. A morte na cruz não foi só uma fatalidade na vida de Cristo, foi proposital. Cristo morreu e ressuscitou por você. Creia que Ele fez isso por você. Peça perdão, entregue a sua vida para Jesus.
Entrega de verdade você para Jesus. Deus, eu não pertenço mais a mim mesmo. Quero crer em Ti. Entrega as suas ansiedades para Jesus. Entrega quem você é para Jesus. Ainda há esperança, meu irmão. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Nem tudo está perdido na sua vida. Nem tudo está perdido. Há esperança para você. Jesus olha você. Jesus morreu por você. E a morte de Jesus se expressa no amor dele por você. Há esperança ainda. Para finalizar, eu queria ler o versículo 32. Imagina que Jesus está falando com você aí, ó. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar a vocês o seu reino. Não temais, ó pequenino rebanho. Olha que lindo isso, gente. Não fiquem com medo, minhas ovelhas, não fiquem com medo. O meu Pai se agradou em dar a vocês o reino. Se Ele deu um reino para nós, Ele não vai dar o resto. Amém? Vamos orar?